vocês compartilharem depois com os amigos, inclusive amigos e colegas de trabalho. Uma das coisas que eu fiz questão que a gente fizesse alusão no convite, para vocês convidarem, porque às vezes a gente quer usar o Teams e a equipe não usa. Então, sozinho é difícil, né? Você explorar todos os recursos que existem. E aí a ideia do convite foi também, convidem, né? Nas próximas ocasiões, convidem também as pessoas com quem vocês trabalhem, sejam porta-vozes dessa onda, porque quanto mais gente estiver dentro, mais gente da equipe, vocês vão ver que a coisa só é exponencial, só se multiplica. Então, agradeço aí quem convidou outras pessoas. Eu vou começar compartilhando aqui, o Max me deu 5 minutos da apresentação para eu falar um pouquinho vou tentar usar esse tempo da melhor forma possível, porque é muito difícil a gente reunir pessoas assim de forma síncrona, bastante gente. É muito difícil a gente chamar a gente para parar um tempinho do dia para participar de eventos como esse. Então, eu vou tentar ser o mais objetivo e passar a mensagem da melhor forma possível para vocês. Beleza? Eu coloquei aqui na minha apresentação, estão vendo minha tela, Max? Só confirma para mim. Tá aparecendo aqui. Legal, então tá bom. Eu dediquei a minha introdução a falar sobre o Teams e a cultura do trabalho remoto, né? E aí eu fiz uma brincadeira aqui com a galinha dos ovos de ouro, né? E fiz uma pergunta. Será que o Teams é a solução de todos os problemas para o trabalho remoto em equipe? Nós vamos responder aí nesses 5 minutinhos. E aí eu coloquei aqui alguns problemas percebidos durante o trabalho remoto e eu peguei algumas informações da Officeless.com, .com não, .co. Vou corrigir isso aqui para ninguém anotar errado, .co. Então, esses problemas que foram percebidos são que falta de transparência, ferramentas de comunicação que estimulam o imediatismo, pessoas trabalhando demais ou de menos, se sentindo sozinha ou desconectadas, não sabendo o porquê do que fazem e o que fazem, não têm reconhecimento, não se sentem produtivas, sentem-se vigiadas, ou não conseguem se desligar do trabalho. Eu imagino que a maioria de vocês já deve estar enfrentando algum desses problemas e deve ter se visto, se encaixado aí, ou em vocês ou na própria equipe. E aí eu digo, né, a gente está falando bastante sobre Teams, a gente fala sobre Microsoft 365, e aí eu falo, se uma só ferramenta conseguir resolver todos esses problemas e os outros que existem, né, a gente ia tirar um coelho da cartola, né? Ia ser praticamente um milagre. Quer dizer, a ferramenta, ela por si só, ela não vai fazer milagre. Tá? Nem o Teams, nem o Slack, nem qualquer ferramenta que a gente usa. Eu aprendi que muito mais importante do que a ferramenta que você está usando são os conceitos que você aplica por trás dela. Então, junto com a ferramenta, junto com as pessoas, né, se a gente colocar ferramentas e pessoas no mesmo plano, a gente está falando de algo que a gente consegue enxergar mais como um caminho para a solução desses problemas, que é cultura, tá? Porque cultura a gente estuda, né? Cultura a gente lê. Cultura a gente aprende conversando com os outros. É até por isso que eu quero trazer gente que já usa o Teams aqui conosco para dividir, né, depoimentos com vocês. Cultura a gente constrói, cultura a gente constrói, né? Aquilo que a gente constrói aqui na Solo como cultura, usando o Teams como base, não é o mesmo que as pessoas, né, dentro da atividade de vocês constroem. Cultura a gente pratica, né? Cultura a gente pratica, cultura a gente exercita no dia a dia e apoiada em cima de uma determinada ferramenta. E aí eu chamo a atenção, né, para algo que eu sempre tenho falado, que é comunicação assíncrona, né?
Então, mais importante que o Max vai falar aí sobre o Teams, sobre os recursos, mas tão importante quanto a gente saber os recursos do Teams, conhecer, a gente precisa trabalhar os fundamentos para a comunicação assíncrona. Isso é alguma coisa que eu tenho percebido que é super importante como usuário, como quem também está trabalhando remoto, também, como quem está trabalhando com uma equipe remota, né? Então, quais são alguns desses fundamentos? Escrever com contexto, né? Dar visibilidade ao trabalho que a gente está fazendo. Fazer a informação fluir, ser idas e vindas, quer dizer, a gente não precisa ficar naquele bate-rebate, né? Se falta uma informação e assim por aí vai. E por que tudo isso, né? O que esses fundamentos da comunicação assíncrona trazem para a gente? Poder trabalhar, isso é muito importante, meu. Isso é muito importante. Talvez é o começo de tudo. Poder trabalhar quando nos sentimos mais produtivos, tá? E aí, eu coloquei entre parênteses, e quando a nossa rotina permite. Porque passado um ano da pandemia, a gente vê um monte de problemas que o trabalho remoto traz para a gente. Trabalhar de casa, pais, mães, gente que mora com mais gente, né? Então, se a gente não chegar e se apoiar em fundamentos de comunicação assíncrona, a gente nunca vai conseguir conquistar essa produtividade que a gente almeja e nós vamos se sentir cansado e N problemas que a gente tem visto das pessoas relatando para a gente. E o que é o Teams? Onde o Teams entra nessa história? O Teams é uma ferramenta para você colocar em prática esses fundamentos da comunicação assíncrona, tá? É através dele que você vai conseguir chegar a pelo menos uma equação para você resolver os problemas que você está enfrentando. E não só problemas, né? Para encarar o futuro. A gente não vê outra forma de futuro a não ser as equipes trabalhando num Teams Workspace. Pode ser o Teams, pode ser o Slack, pode ser o Notion, pode ser o Basecamp, pode ser. Tem N ferramentas que a gente pode usar, mas a gente concentra no Teams. E é sobre isso que o Max vai falar. Aqui eu peguei alguns exemplos. Aliás, essa ferramenta que eu estou usando aqui para fazer essa apresentação é o Mural. Não sei se vocês conhecem, também é uma ferramenta de colaboração muito interessante de se usar, né? Aqui eu tenho um exemplo, né, do nosso Teams, de uma lista que eu fiz junto com o Rony, dos prospects que a gente tem. Então, isso aqui é simples fazer. Tá? Simples que eu falo, se a gente der em 15 minutos que você tiver a noção de como que você cria uma lista, você faz essa lista. E aqui eu tenho o termômetro de clientes em potencial, né? Tem um outro exemplo aqui, ó, do Planner. Esse aqui é o Planner que eu uso para a gente fazer as postagens de vídeos que a gente tem feito recentemente, né? Olha a ideia aqui, olha a visão que eu tenho do que está acontecendo na minha equipe, né? Do que está acontecendo nesse projeto. Aqui, ó, uma visão de cards, né? Muita gente conhece o Trello, trabalhando assim com cards e atividades. E distribuição de atividades, perdão. E aí, eu queria deixar 3 referências para vocês, 3 fontes de consulta. A primeira delas, para vocês explorarem esse lance da cultura, né? Explorarem esse lance da comunicação assíncrona. O primeiro deles é a Officeless, onde eu fiz um curso e algumas outras pessoas da Sola que já fizeram também esses treinamentos e participam de uma comunidade onde a gente divide informações e aprende a trabalhar remotamente, né? Aqui eu colhi um textozinho, eu quero ler o final, olha. É preciso principalmente uma mudança cultural. Sua organização está preparada para essa nova realidade, né, do futuro do trabalho remoto? O trabalho remoto é muito mais do que permitir que as pessoas trabalhem de suas casas. E aqui eu peguei um pedaço de um e-book que eu já compartilhei com vocês, com os clientes, que fala sobre como usar a comunicação escrita no time remoto, né? Ah, mas isso é muito burocrático. A gente ouve isso direto as pessoas falarem, né? Poxa, será que em 2021, com tantos recursos tecnológicos como Zoom, Telegram, eu vou precisar ainda usar comunicação por texto? Sim. A premissa do trabalho remoto é que a informação precisa estar disponível, atualizada, contextual e buscável. Se a gente pegar, eu convido vocês, pega esse texto aqui, essa frase, cola do lado do teu computador
vocês vão ver o que sai daqui. Na hora que estiverem escrevendo um chat para alguém, marcando uma reunião, vocês vão se lembrar disso daqui, vocês vão ver o quanto vai ajudar vocês nesse lance da comunicação assíncrona. Outras referências, a WIMI, é uma empresa que eu também fiz um treinamento recente sobre inovação. O futuro das coisas, tá? E todas têm Instagram, gente. Todas têm Instagram também. Vocês podem seguir no Instagram. E vira e mexe. Não estou falando para ficar estudando o tempo inteiro, mas às vezes vem uns insights que você pega lá no Instagram e traz para dentro da empresa que vai ajudar muito o dia a dia de vocês. E eu queria finalizar com o seguinte: as melhores oportunidades de trabalho estarão em organizações digitais, em que a cultura de trabalho remoto será uma verdade absoluta. Por que eu estou falando isso? Estou falando que tudo que vocês aprenderem sobre cultura, sobre trabalho remoto, vai ser uma conquista de vocês, né? E vai ser um diferencial no mercado de trabalho ao seu favor. Seja um líder, seja um sócio de uma empresa, seja alguém que está começando, um estagiário, qualquer um. Isso aqui veio para chegar, gente. Trabalho híbrido, né? A cultura híbrida de trabalho, gente trabalhando em casa, trabalhando em qualquer lugar, isso aí veio para ficar e não vai terminar tão cedo, tá? Eu coloquei aqui meu contato para vocês também, porque se vocês quiserem falar um pouco mais sobre cultura comigo, para agendar um papo, tem aqui o meu Bookings. O link é um pouquinho comprido, eu vou colocar no chat para vocês também, para marcar, se vocês quiserem marcar um papo comigo. Tem o meu e-mail para vocês também mandarem mensagens. E eu queria deixar aqui as nossas redes sociais agora, que a gente está vivendo com bastante intensidade, que no Instagram é o @Minuteams e no YouTube é o canal da Solo Tecnologia. Ali a gente está priorizando fazer vídeos curtos, 1 minuto e meio. Você não gasta praticamente nada de tempo para assistir e para aprender bastante coisa. Beleza? Passo a bola para o Max. Fica à vontade, Max. Obrigado pela presença de vocês e vamos que vamos. Beleza. Bom, primeiro queria agradecer ao Marcelo por esse conteúdo incrível que a gente já conseguiu aproveitar logo no começo da apresentação. Para não perder tempo, eu já vou compartilhar aqui minha tela, para a gente já iniciar falando do conteúdo. Então, Marcelo, fala para mim quando já estiver aparecendo aí a apresentação. Já tá, pode mandar ver. Beleza. Vou jogar a janela aqui pro lado também. Então, já fazendo um gancho a tudo que o Marcelo já falou, queria primeiramente agradecer a presença de todos, a participação de todos a mais um evento da Solo, né, a mais um aulão que a gente vai ministrar aqui. Para aqueles que ainda não me conhecem, né, meu nome é Max, eu faço parte da equipe técnica da Solo, e hoje eu vou estar aqui junto com o Marcelo apresentando o aulão Teams do básico ao avançado, onde nossa principal ideia aqui, nossa missão vai ser tentar passar grande parte dos recursos que a gente tem disponível no Microsoft Teams para ajudar ainda mais o uso, né, e o trabalho com essa ferramenta no dia a dia, seja no cenário síncrono ou assíncrono, né, como o Marcelo já comentou, né, no começo da apresentação. O conteúdo em si ele é bem completo, a gente tem bastante coisa aqui para ver, para apresentar. Então, para não tomar muito tempo e também para a gente ser objetivo, nós bolamos uma pequena enquete agora no começo da apresentação, uma pequena votação, onde nós separamos alguns tópicos chaves que nós vamos colocar nessa votação, e o tópico mais votado vai ser o que nós vamos nos aprofundar aqui na apresentação, falar dele, trazer alguns exemplos práticos de como utilizar no dia a dia. Então, eu vou lançar uma votação aqui no Microsoft Teams. Eu acredito que na janela de vocês vai aparecer uma janelinha com algumas opções e o botão de votar. É só selecionar e votar, é bem rápido. E aí, em 10, 20 segundinhos a gente já fecha, eu já começo a falar aqui do conteúdo, tá bom? Ó, acabei de mandar a votação. Validem para mim se já apareceu aí também. É só selecionar e clicar em enviar. Apareceu aí também, Marcelo, a janelinha? Eu estava no mudo, perdão. Para mim já apareceu, já votei. Beleza.
Já está chegando aqui as respostas. 3 votos por enquanto. Estamos indo. 9. 9 votos. Já está chegando na média. Eu quero saber tudo, tá em 67 minutos. Vamos ficar aquela uma horinha aqui de sempre. Vamos preparar o café. Eu acho que vai ganhar mesmo. Bom, já ganhou a maioria. Eu vou dar só mais 5 segundinhos, a gente já fecha. 11 votos. 12. 13. A maioria já ganhou. Eu vou encerrar aqui, então, a votação. O resultado vai ficar no chat da reunião. E o mais votado, acho que deve ter aparecido aí o resultado para todo mundo, foi Eu Quero Saber Tudo. Então, eu acredito que a gente vai ter mais ou menos aí uns 40, 45 minutinhos de conteúdo. Eu vou tentar ser bem objetivo para não passar muito disso. E, como não teve nenhum tópico-chave, eu já vou começar aqui falando praticamente de tudo que a gente vai ver aqui no aulão, tá bom? Vou marcar aqui concluído, acho que vai sumir a janelinha aí, se aparecer também pode marcar em concluído também. Vamos voltar aqui então para a janela. Bom, então, vamos começar falando um pouco dos chats e das equipes que a gente tem aqui no Teams, né? Falar um pouco dos chats individuais, dos chats compartilhados. Vamos falar um pouco de equipes, como criar equipes, para que servem as equipes, né? Quando utilizar esse recurso, como que nós configuramos essas equipes também, né? E também falar um pouco do tópico comunicação focada em pessoas, que é um recurso muito interessante que a gente também tem dentro do Microsoft Teams, perdão. Na sequência já vamos falar um pouco de trabalho em equipe, onde a gente vai falar um pouco de dar visibilidade, né, a tudo que a gente utiliza dentro do Microsoft Teams, voltado para a parte de equipes. Vamos exemplificar aqui na prática a colaboração em arquivos através das equipes, dos canais das equipes, né? E também falar um pouco de reuniões, os recursos de reuniões que a gente também tem no Microsoft Teams. E por último, vamos falar de vários recursos que a gente tem também que pode nos ajudar no dia a dia na utilização do Microsoft Teams. Legal? Então, já vou abrir aqui meu Microsoft Teams para a gente já começar falando um pouco do conteúdo em si. Então, vamos falar agora dos chats, né? O que são chats individuais? Quando utilizar os chats, né? Eles podem ser utilizados quando você precisar realizar uma conversa com uma pessoa da sua organização, seja para trocar alguma informação, mandar algum documento, é possível fazer tudo isso pelo chat. Então, como que a gente faz para acessar os chats com as pessoas da nossa empresa? Aqui no Microsoft Teams, aqui nessa coluna à esquerda, a gente tem essa opção chat. Então, nós vamos clicar nela. E aqui, nós temos todos os chats recentes que a gente teve com as pessoas da nossa organização. Caso você nunca tenha utilizado esse recurso, provavelmente aqui vai estar vazio, não vai ter nada. Então, para iniciar um novo chat, você vai clicar aqui em cima nesse botão, novo chat. Vou clicar aqui para a gente ver. E aqui nós vamos colocar o nome da pessoa com quem nós queremos conversar. No caso, eu vou escolher aqui o Gustavo, que é um dos nossos técnicos aqui na Sol. Coloquei o nome dele, automaticamente já vai aparecer aqui embaixo esse campo aqui para digitar a mensagem. Então, vou colocar aqui. Olá, Gustavo. Para mandar a mensagem, basta clicar em Enter. Então, eu já procurei pelo Gustavo aqui em cima, já abri um chat privado com ele e já consigo conversar com ele. Eu tenho vários recursos aqui que eu consigo utilizar para mandar mensagem para ele, consigo formatar a mensagem, consigo enviar um arquivo em anexo, tenho as reações em emoji, consigo fazer uma reunião rápida com ele, tudo isso através do chat aqui. Um outro recurso muito interessante que a gente tem é o chat compartilhado. Então, além da possibilidade de a gente conseguir conversar com uma pessoa, eu consigo conversar com mais de uma pessoa ao mesmo tempo. Então, como que eu faço para abrir um chat compartilhado com mais de uma pessoa? Mesmo caminho, novo chat. Aqui eu vou colocar aqui, por exemplo, Gustavo e Victor. Aqui já vai abrir um campo, vou colocar mais um, vou colocar o Douglas também. Então, estou iniciando um chat com 4 participantes, eu, Gustavo, o Victor e o Douglas. E para mandar uma mensagem, mesma coisa. É só selecionar o campo aqui embaixo, olá, a mensagem clicando em Enter. Para dar mais visibilidade para esse chat aqui, para não ficar apenas com o nome dos membros, a gente consegue renomear o chat. Então, para isso, é só clicar nesse lápis que fica aqui em cima, e a gente consegue
definir um nome mais amigável para esse chat. Um exemplo que eu acho que era até legal a gente trazer aqui para a apresentação, que é até uma justificativa do porquê a gente não ter utilizado uma equipe para fazer esse trabalho, essa comunicação síncrona, né, com mais de uma pessoa. Aqui na Solo, nós temos os turnos de atendimento do Helpdesk, né? Nós temos os clientes e todo dia nós temos 2 períodos, a parte da manhã e a parte da tarde. E nesses períodos nós temos técnicos separados, responsáveis pelo atendimento. Então, na parte da manhã, por exemplo, de hoje, ficaram 3, 4 técnicos no atendimento. Na parte da tarde, já foi outra equipe. Então, para não ter que ficar criando equipe e toda hora, quem estava na parte da manhã, ficar acompanhando quem está na parte da tarde também, essa informação ficaria muito vaga. Então, para ficar mais organizado, o que a gente costuma fazer? Nós criamos períodos específicos através desses chats compartilhados aqui no Teams, e dentro desse chat, a gente vai trocando as informações. É muito melhor do que ficar mandando chat privado para todos que estão no atendimento naquele momento, uma vez que a informação ela fica centralizada e disponível a todos. Então, aqui eu poderia colocar, por exemplo, Helpdesk, e a data de hoje, 7/4, manhã. A gente sabe que esse chat aqui é referente ao atendimento do Helpdesk do dia 7, parte da manhã. E quem está no Helpdesk na parte da manhã? Eu, Douglas, o Gustavo e o Victor. Então, aqui a gente consegue fazer toda a nossa comunicação. E se eu quiser mandar um arquivo para eles, quiser mandar foto, a gente já consegue trocar todas essas informações aqui pelo chat privado. Legal? Então, em chat, para a gente não estender muito, resumindo é isso, vamos falar um pouco agora das equipes. O que são as equipes do Teams, né? Quando utilizar as equipes do Teams? As equipes, elas podem ser usadas para reunir um conjunto de pessoas, conteúdo e ferramentas em um espaço de trabalho compartilhado, que podem ser baseados em um projeto, por exemplo, ou até mesmo em trabalhos contínuos, como um departamento, um setor específico da minha empresa e por aí vai. Então, como que eu faço para criar uma equipe no Microsoft Teams? Vou abrir aqui o Teams. Aqui no canto esquerdo, nós vamos clicar em Equipes. E lá embaixo, nós temos o botão Criar uma equipe ou ingressar nela. Vou clicar nessa opção. Aqui nós temos esse campo Criar equipe. Vou clicar nesse botão. E aqui nós temos algumas opções de criação, onde nós conseguimos criar uma equipe do zero ou a partir de um modelo. Você consegue criar a partir de um modelo de projeto, de eventos, adotar o Office 365, tem vários modelos aqui que você pode usar. Aqui nessa aula nós vamos criar do zero, para a gente explorar todos os recursos. Então, do zero, nossa equipe ela pode ser criada como privada, ou seja, apenas os proprietários dessa equipe podem adicionar membros e gerenciar a equipe. A gente vai ver como adicionar proprietários e configurar proprietários. E também pode ser pública, ou seja, essa equipe ela vai ser criada, só que ela fica aberta para todos da minha organização poderem ingressar nessa equipe e trabalhar nela. Então, eu vou criar como pública, no caso, e o nome da nossa equipe vai ser Inovação. Poderia colocar uma descrição, mas no caso eu vou deixar aqui em branco. Criar. Aqui já vai ser criada a minha equipe e eu já consigo adicionar os membros que vão fazer parte dessa equipe. Então, no caso, eu vou colocar o Victor como membro. Victor, adicionar. Vou colocar o Marcelo também. Adicionar. Diego. E o Gustavo. Adicionar. Nessa mesma tela, a gente já consegue configurar aqui quem é proprietário e quem é membro. Então, aqui no caso, se fosse uma equipe privada e o Marcelo precisasse ser o proprietário, é só clicar aqui, membro, proprietário e fechar. Aqui no caso não vai fazer muita diferença porque nossa equipe ela foi criada como pública. Então, configurei aqui os membros, é só clicar em fechar e a minha equipe que foi criada já está disponível aqui no cantinho. Tenho aqui minha equipe inovação e o canal padrão geral. Assim que nós criamos uma equipe, o primeiro passo a se fazer é configurar a identidade, né, da nossa equipe que foi criada e também algumas demais configurações. A identidade, né, porque as pessoas acham muito mais fácil identificar algo por uma foto, por identidade visual do que algo escrito, né? Fica bem mais fácil e visualmente bem mais agradável. Então, como que nós fazemos para configurar essa equipe aqui? Parando o mouse em cima dela, nós temos esses 3 pontinhos de mais opções. Vou clicar em mais opções, gerenciar equipe. Nessa tela,
Aqui em cima eu já tenho o lapisinho aqui para alterar a imagem da equipe. Vou clicar e vou carregar uma imagem do meu computador. Vou colocar, por exemplo, essa imagem aqui. E abrir. Basta clicar em salvar e... Opa, vamos tentar de novo. Não tem problema. Tem outro caminho que a gente consegue fazer para alterar. Além dessa opção de alterar por aqui, apenas justificando também, às vezes ele dá erro porque a gente acabou de criar essa equipe. Então, às vezes demora 5, 10 minutinhos para provisionar e para ele permitir a criação, né, da definição da imagem, perdão, e as demais configurações. Então, eu vou tentar de novo aqui. Se a gente não conseguir, depois eu configuro. A gente volta para essa etapa. Uma outra forma da gente configurar essa imagem é acessando aqui a guia Configurações, Imagem da equipe, e por aqui a gente consegue carregar também. Vou até escolher uma outra foto para a gente ver se vai. Abrir, salvar. Tá, então não vamos insistir muito. Já eu vou tentar de novo para a gente ver se vai. Além da foto que a gente define para a nossa equipe, a gente tem algumas demais configurações aqui. Uma delas é permissões de membro, permissões de convidado, menções, código de equipe, diversão e marcas. Vou falar rapidinho de cada uma. Permissões de membro são algumas configurações que a gente consegue definir aqui para os membros da equipe. Eu vou até exemplificar uma das mais importantes que as pessoas sempre perguntam. É possível impedir que os membros da minha equipe excluam postagens ou excluam mensagens e informações? A gente consegue configurar isso aqui. Inclusive, tenho essa opção aqui, dar aos membros a opção de excluir mensagens, dar aos membros a opção de editar mensagens. O padrão do Teams é deixar essas configurações liberadas, ou seja, todo mundo consegue fazer qualquer coisa, mas se você quiser configurar, é possível aqui nas permissões de membro. E tem algumas outras configurações aqui. Temos permissões de convidados, é praticamente o mesmo princípio, mas para os convidados que você consegue convidar para dentro dessa equipe, né? Acho que é um conteúdo para um outro aulão, senão vai ficar muito extenso. Nós temos também configurações de menções. É possível configurar as menções que a gente faz, a gente vai entender direitinho o que são as menções no Teams. Códigos da equipe. Se é uma equipe pública, se você quer mandar para alguma pessoa ingressar, você consegue gerar esse código e mandar para ela. Deixa eu só ocultar aqui para não ficar tão grande. E nós temos também a configuração dos recursos de diversão. É possível configurar opções de GIF, ou seja, permitir que os usuários, né, que os membros utilizem o recurso de GIFs, figurinhas e memes, né, memes personalizados. É possível gerenciar isso e a gente consegue fazer tudo isso por aqui. Legal? Agora eu vou falar um pouquinho dos canais, já voltado para a parte de comunicação aqui no nosso roteirinho. Dentro do Teams, além da equipe que a gente cria, por padrão sempre vai ser criado um canal. No nosso caso, a nossa equipe é inovação e o canal padrão é geral. Esse canal geral sempre vai ser criado junto com a equipe e é nesse canal que a comunicação ela vai acontecer, que as mensagens vão ser postadas, que as informações vão circular entre a minha equipe. Então, os canais de conversas, resumindo, né, eles são usados para finalidades específicas dentro da minha equipe. Outros assuntos também, né, eu posso criar vários canais dentro dessa equipe. Um exemplo, né, eu vou até mostrar aqui, é essa equipe do Team Solo que a gente criou aqui na Solo. Qual que é a ideia? A gente criou uma equipe voltada como time da Solo, e dentro dessa equipe, vários canais voltados a assuntos diversos dentro da Solo Tecnologia. Então, nós temos aqui o canal geral, que é padrão, e uns outros canais. Canal de avaliação, por exemplo, sempre quando um chamado é registrado para um cliente, ele pode avaliar o chamado e chega aqui para a gente a avaliação. Nós temos esse canal aqui de aniversário, sempre quando um técnico faz aniversário, a gente recebe uma notificação. Temos também aqui canal Carreira e Pessoas, é meio que o RH, a gente coloca algumas coisas lá. Encontros, ou seja, toda reunião que a gente faz, alinhamento semanal e por aí vai, a gente faz aqui dentro desse canal. Então, resumindo, são vários canais que a gente tem para organizar melhor os assuntos, para não ficar tudo bagunçado dentro desse canal padrão aqui. Então, como que a gente faz para criar um canal dentro de uma equipe? Nessa mesma equipe inovação, a gente vai clicar aqui nos 3 pontinhos, adicionar canal, e aqui eu vou colocar o nome de novas ideias. Poderia colocar uma descrição também para esse canal, mas eu vou deixar sem inscrição, e aqui a gente tem a opção de privacidade. A gente consegue configurar a privacidade desse canal. Por padrão, ele é acessível para todos na equipe, ou seja, todos aqueles membros que a gente
adicionou e todos que entrarem na equipe vão ver esse canal e vão conseguir utilizar. Agora, se eu quiser deixar ele como privado, eu consigo, e aí eu especifico quais as pessoas que eu quero que participe desse canal. No caso, eu vou deixar no padrão mesmo, e vou marcar essa opção para ele já mostrar aqui o canal na lista da equipe. Cliquei em adicionar. E aqui eu já tenho o meu canal Novas Ideias. Então, equipe configurada, canal configurado, a comunicação ela já pode acontecer. Minha equipe já está pronta para uso. Então, como que funciona a troca de informações dentro dos canais das equipes, né? O conceito é bem parecido com rede social. A gente tem as postagens, que são as novas conversas, e as interações que são feitas através das respostas, perdão. Então, como que a gente faz para iniciar uma nova postagem aqui dentro de um canal na minha equipe inovação? Aqui nesse canal Novas Ideias, nós vamos clicar em Nova Conversa. E aqui, para trabalhar um pouquinho melhor o meu texto, como é um post que eu vou fazer para todo mundo, eu vou clicar aqui em Formatar. Formatar. Vou colocar um título para essa mensagem que eu vou postar, né? Vou colocar aqui teste, por exemplo. E a mensagem. Testando. Para enviar esse post, né? A gente pode clicar aqui em enviar ou Shift Enter. No caso, eu vou clicar aqui em enviar e a minha mensagem ela já foi postada. Uma vez postada, todos que eu adicionei lá na minha equipe inovação já vai ter acesso a essa mensagem, todos vão receber uma notificação. Então, a gente já consegue conversar aqui. Max, eu levantei a mão aí, acho que você não estava vendo, mas o que eu quero chamar a atenção do pessoal é o seguinte, quando a gente fala em canal, a gente começa a falar aqui na comunicação assíncrona. Então, o Max está fazendo essas postagens de testes, né? Com textos curtos, como se fosse uma conversa mesmo. Mas quando a gente fala em canal, a gente está falando em comunicação assíncrona, da visibilidade à informação, então você vai ter que dar contexto. Se a gente depois abrir umas postagens nossas ali, vocês vão ver como a gente tem que ter o cuidado ao escrever para que a informação não volte para você, né? E ela siga naturalmente fluindo por onde ela deve correr. Então, eu queria chamar a atenção para esse lance que chat é coisa síncrona, imediata. Equipes e canais, a gente está falando de comunicação assíncrona. Obrigado, Marcos. Imagina. Beleza. Obrigado pela observação, Marcelo. Inclusive, era justamente sobre isso que eu ia comentar aqui agora. Algo que acontece no começo e que é muito natural aqui nas equipes. Muitas pessoas, às vezes, acho que pelo fato de não estar muito familiarizado e não conhecer muito bem a ferramenta, alguém acaba postando algo e pensando que ela está respondendo aquela postagem, acaba clicando em nova conversa e coloca a mensagem. Se a gente faz isso, nós estamos iniciando um novo post. Então, qual que é o recomendado? Justamente para a gente ter essas informações organizadas e se a gente for procurar algum dia, ter pronto e não ter que ficar caçando na equipe. É justamente a gente utilizar o recurso de responder, bem parecido com rede social. Então, ao invés de clicar em nova conversa, se, por exemplo, eu fosse responder algo referente a essa postagem, eu clico aqui em responder. E aqui eu coloco a minha mensagem. Eu consigo até formatar por aqui para sair certinho. Testando resposta. Só para a gente entender direitinho isso que eu estou falando. Legal? Então aqui, ó, o Vitor até já respondeu. Eu tenho a resposta do Vitor aqui e a minha resposta. E todas essas respostas são referentes a essa postagem. Se tiver várias respostas aqui, inclusive a gente vai ver isso já já, dentro de um canal do Team Solo, ele não mostra tudo para não ficar muito grande. Ele oculta e mostra quantas respostas tem oculto. E aí, se a gente clica, ele expande. Então fica bem organizado. Tá bom? Inclusive aqui foi uma mensagem que o Marcelo acabou de mandar também, utilizando o recurso de formatação. Então é bem bacana esse recurso de resposta e de postagem. Uma outra possibilidade que a gente tem aqui nos posts é a possibilidade de postar a mensagem no formato de anúncio. Então eu vou mostrar aqui, a gente vai entender direitinho o que é isso. Para postar como anúncio, eu vou clicar aqui em nova conversa. E na sequência, formatar. Quando utilizar esse recurso de anúncio, né? Ele serve quando a gente quer dar mais visibilidade, tornar algo mais intuitivo para a nossa equipe, né? Então, se é alguma divulgação, por exemplo, ou se é algo mais
produzido, é muito mais interessante a gente utilizar o recurso de anúncio do que mandar propriamente dito como uma mensagem. Então, como que a gente faz para utilizar o anúncio? Eu vou mostrar aqui, vocês vão ver que é bem bacana. A gente clica aqui, onde tem essa opção de nova conversa. Vamos alterar para anúncio. Aqui no canto eu só vou comentar sobre essas opções. A gente tem também a possibilidade de todos podem responder esse anúncio, ou você pode colocar você os moderadores, caso seja só um anúncio, não queira que não tenha nenhuma interação. E nós temos também a opção de postar em vários canais. Além de você postar aqui, se você clicar aqui, você consegue selecionar os demais canais aqui dentro do Teams e ele posta em mais de um ao mesmo tempo, se realmente for uma divulgação que você quer fazer, tá bom? Então, fiz isso, a gente consegue configurar aqui um fundo, definir um fundo, né, para esse anúncio. Então, como que a gente faz isso? Eu vou clicar aqui nesse ícone da imagem, e aí eu vou escolher uma imagem no meu computador. Imagens e laboral. Legal? Eu vou usar como exemplo, inclusive, algo que a gente faz bastante aqui na Solo, que é ginástica laboral. Ainda mais esse cenário remoto, justamente para a gente interagir um pouco mais, se aproximar, quase todo dia, não todo dia, mas umas 3, 4 vezes por semana a gente costuma fazer a laboral. Então, definir aqui a foto, concluído, e aí aqui eu consigo definir o título para esse anúncio. Então, eu vou colocar alonga e. Esse é o título dos nossos alongamentos da ginástica laboral. Legal? Aqui, se tiver um subtítulo, você pode colocar também. E algo que a gente pode utilizar também para dar ainda mais visibilidade para essa postagem que a gente está fazendo e que ajuda muito na comunicação assíncrona é mencionar as pessoas ou até mesmo mencionar esse canal que a gente criou. Fazendo isso, nós damos mais visibilidade para essa postagem que eu estou fazendo. Então, como que eu faço para mencionar, por exemplo, esse canal Novas Ideias, que tem todos os membros que a gente incluiu dentro da equipe? Eu vou colocar @ e o nome do meu canal, que no caso é Novas Ideias. Clico nele, ele vai destacar aqui em azul, e aí eu coloco a minha mensagem aqui. Vamos, pessoal. E para postar essa mensagem, é só clicar aqui em enviar. Legal? Então aqui, como eu postei a mensagem, todos que estão aqui dentro desse canal já receberam uma notificação lá em atividades, então eles vão ver que a gente já fez essa postagem. Esse é o resultado final. A gente tem uma postagem com fundo e com título aqui, e aqui em cima ele fica nesse formato de anúncio. Algo que a gente consegue fazer também, tanto nas postagens como nas respostas, é editar. Então, se eu tivesse colocado alguma informação aqui errada, por exemplo, na postagem e quisesse arrumar, se eu clicar aqui parar o mouse, na verdade, né, em cima da postagem, e clicar aqui em cima nesses 3 pontinhos de mais opções, eu tenho a opção de editar e excluir. Lembrando que essas opções só vão estar disponíveis se lá na configuração da equipe não desabilitou aquela opção de permitir edição e exclusão, tá bom? Então, aqui eu posso clicar em editar, aí eu consigo ajustar, no caso, o texto, né? Vou colocar aqui até um vamos aqui embaixo. E terminei de editar, é só clicar aqui em concluído. Legal? Então, a gente também tem esse recurso de edição, caso você acabe enviando alguma informação errada aqui junto com a postagem, tá bom? Um outro recurso muito legal, muito bacana que a gente tem aqui, é a possibilidade de salvar essas mensagens, né, para consultar depois, perdão. Muitas pessoas acabam, às vezes, deixando as postagens como não lida, né, para ficar destacada em negrito, outras acabam anotando depois para não esquecer, mas às vezes a gente está naquele fluxo de trabalho, tudo acontecendo ao mesmo tempo, acaba caindo uma postagem para você fazer isso, é muito confuso. Então, o que a gente consegue fazer? Tem um recurso aqui no Teams, onde nós conseguimos salvar uma postagem, uma mensagem, né, para consultar mais tarde, por exemplo, para ver quando você estiver com mais calma. Eu uso muito e ajuda demais a conseguir organizar essas informações que acontecem muito rápido dentro do Teams, né? Então, como que eu faço, por exemplo, para salvar uma postagem? É só parar o mouse em cima da postagem, 3 pontinhos, e salvar esta mensagem. Uma vez salva, como que a gente faz agora para acessar a tela onde ficam todas as mensagens salvas? Aqui em cima, onde tem a minha foto, nós vamos clicar nela, e tem a opção aqui de salvas. Entrei na opção de salvas, eu tenho todas as mensagens aqui que foram salvas.
incluindo essa mensagem aqui do Alonga aí que a gente acabou de salvar. Legal? Então, vou voltar lá para a nossa equipe. Agora, vamos falar um pouquinho da comunicação focada em pessoas. Ainda mais nesse cenário remoto que todos nós estamos vivendo, né? Esse contato físico que a gente tinha antes no escritório, em uma empresa, acabou sendo perdido, né? E é algo natural nesse cenário que todos nós estamos vivendo. Então, a comunicação focada em pessoas é justamente recursos que acabam trazendo o físico para o digital. Ou seja, por mais que as pessoas estão distantes, são esses recursos que, de uma forma ou de outra, acabam quebrando essas fronteiras, né? Aproximando as pessoas mais rápidos. Um exemplo disso é justamente aquela questão que a gente comentou nas equipes, né? Você definir uma identidade para sua equipe, você colocar uma foto, é muito mais agradável, muito mais fácil alguém visualmente ver você do que simplesmente utilizar uma ferramenta. Então, vamos começar já falando desse recurso, explicando como que a gente faz para alterar uma foto, a sua foto, né? No Microsoft Teams, caso você nunca tenha colocado uma foto. Aqui nessa tela inicial onde a gente está, aqui em cima, é só clicar na sua foto, que provavelmente vai estar com as iniciais do seu nome. Aqui também vai ter as iniciais do seu nome, é só clicar nesse botão alterar foto de perfil, e aí você já consegue carregar uma foto do seu computador e definir aqui no Microsoft Teams. Essa foto, ela vai ser definida aqui no Teams e também em todos os aplicativos do Office 365. Word, Excel, Outlook, por aí vai, tá bom? Um outro recurso que nós temos disponível aqui é justamente a reação nas mensagens. Então, toda postagem que a gente faz e toda mensagem que alguém te manda ou que você responde aqui no Teams, nós conseguimos reagir a elas através dos emojis. Eu vou até entrar agora no Teams Solo, no nosso canal geral, para a gente ver essas reações. E através dessas reações, a gente consegue se comunicar mais rápido com as pessoas da nossa organização. Então, o intuito com esse recurso é justamente conectar as pessoas mais rápido com, no máximo, 2 cliques. Então, como que a gente faz isso? Aqui no canal geral do Team Solo, por exemplo, eu tenho essa postagem que o Marcelo fez, e aqui em cima eu tenho as reações e eu consigo reagir também. Se eu quisesse mudar minha reação aqui, eu consigo. Se eu parar o mouse em cima da reação, eu vou pegar, por exemplo, essa reação de gargalhada aqui. Eu consigo ver todos que reagiram a esta mensagem, com gargalhada, por exemplo. Aqui, no caso, foi o Jorge. Se eu parar o mouse em cima da foto do Jorge, olha as opções que aparecem aqui para mim. Vou até fazer de novo. Parei o mouse aqui em cima do gargalhada, parei o mouse na foto do Jorge e tenho essa janelinha aqui. De cara, eu já consigo ter as informações do Jorge, nome dele, qual que é o status dele no Teams agora, ele está no telefone, ou seja, ele está em ligação com alguém. Tem o e-mail dele aqui e o mais importante, só de parar o mouse em cima da foto dele, eu consigo iniciar um novo chat com ele, mandar um e-mail, iniciar uma chamada de vídeo ou uma chamada de voz. E até mesmo, eu vou inclusive fazer esse teste agora, enviar uma mensagem para ele sem ao menos ir lá no chat e procurar por ele. Então, como que eu faço isso? É só clicar aqui nesse campo, teste, enviar. Fiz isso, ele não sai da tela, continua na mesma tela que eu estava, só que se eu for lá no chat, aqui já está a mensagem que eu acabei de mandar para o Jorge. Então, em menos de 2 cliques eu consegui mandar uma mensagem para o Jorge, sem ter que vir no chat, abrir um novo chat com ele, procurar ele e ter todo esse trabalho. Legal? Um outro recurso muito interessante, ainda voltado na comunicação focada em pessoas, são os links dos posts que a gente tem aqui para ajudar ainda mais o acesso às informações que acontecem aqui dentro das equipes. Então, vamos supor, por exemplo, que o Marcelo fez essa postagem aqui do Games e Sports e ele perguntou para mim, Max, você viu essa postagem? Aí eu vou ter que ir lá na equipe, eu vou ter que procurar qual que é o canal onde essa mensagem foi postada e vou ter que procurar a mensagem. Às vezes ela não tá fácil aqui, então tem que ficar procurando aqui, fica bem difícil. Algo que a gente fazia bastante antes, né, antes do Teams. Ah, você viu aquele e-mail? Qual e-mail? E aí você encaminha para a pessoa. Só que era uma duplicata do e-mail que você manda. Aqui no Teams a gente consegue encaminhar essa informação de uma forma mais fácil. Se eu parar o mouse aqui em cima dessa postagem, eu posso clicar aqui nesse botão de mais opções e copiar link. E esse link eu posso encaminhar para a pessoa, que no caso eu estou questionando essa informação, né? E aí ela consegue acessar de uma forma mais rápida. Vou até mandar para o Gustavo aqui para a gente testar.
Olá, essa postagem. E aí eu vou quebrar a linha. Para quebrar a linha, Shift Enter, tá? E Ctrl V. Ele vai colar para mim o link. Cliquei aqui em enviar. E aqui eu tenho o link do post, onde tem aqui quem postou, o nome do post e as informações, quando foi postado e o horário. Se eu clicar aqui em cima do link, automaticamente ele já me encaminha diretamente para a postagem e eu já consigo ter essa informação fácil. Não preciso ficar procurando aqui. Legal? Então, aqui a gente já encerra o tópico chats e equipes e já parte para trabalhando em equipe. Então, antes da gente começar a falar um pouco de colaboração de arquivos, era legal a gente falar um pouco de visibilidade. Às vezes, aqui dentro do Microsoft Teams, nas equipes, nos canais, a forma, a organização visual, né, que a gente tem não é muito agradável. Acaba sendo mais difícil da gente acabar encontrando alguma informação que a gente leva um certo trabalho, né, para ter em mãos hoje. Um exemplo disso é, tenho equipe com vários canais, tenho que ficar procurando o canal que eu quero acessar e isso vai me levar um tempo. Tem alguns recursos, né, que a gente consegue utilizar aqui para tornar ainda mais fácil essa grande dificuldade. Esses recursos, na verdade, são a possibilidade da gente conseguir fixar um canal de uma equipe, eu vou mostrar aqui como que a gente faz, e também reorganizar as equipes, para ficar ainda mais fácil o acesso. Então, por exemplo, vamos supor que essa equipe inovação está lá embaixo, mas eu queria que ficasse lá em cima, que é algo que eu acesso muito todo dia. Eu posso pegar ela, clicar com o mouse e manter o clique aqui no meu mouse, né, e arrastar lá para cima. Se eu fizer isso, eu conseguir reorganizar aqui minha equipe. E aí fica mais fácil de eu conseguir ter acesso a essa informação. Uma outra possibilidade para ficar ainda mais fácil, vamos supor que esse canal Novas Ideias é algo que eu acesso sempre. Preciso ter pronto esse acesso para não ter dificuldade ou erro de achar. Eu posso fixar lá em cima e o acesso fica bem mais fácil. Então, aqui no canal Novas Ideias, eu posso clicar nos 3 pontinhos, fixar. Lá em cima, ele vai aparecer para mim o canal Novas Ideias. Então, vamos supor que eu esteja lá no chat, por exemplo, conversando com alguma pessoa. Ah, eu preciso acessar aquele canal. Como que eu faço para acessar de uma forma fácil? Venho aqui em Equipes e clico em Novas Ideias. De uma forma bem rápida, eu já consegui ter acesso a esse canal com 2 cliques. Legal? Então, vamos falar agora um pouco do compartilhamento, né, e colaboração de arquivos com Microsoft Teams, que é justamente uma das grandes dificuldades que a gente tinha no cenário, por exemplo, de e-mails e também de servidores. Vou, inclusive, trazer o exemplo de comunicação síncrona para dentro desse tópico, colaborando em arquivos. Antigamente, quando a gente precisava trabalhar no mesmo arquivo com várias pessoas, vamos supor, por exemplo, uma equipe de 5, 6 pessoas que precisam revisar esse documento para a gente finalizar o trabalho. Eu tinha 2 alternativas. Ou eu pegava esse arquivo, circulava por e-mail e ficava mandando para pessoa tal, e aí ficava essa troca de e-mails com 5, 6 versões do mesmo documento até unificar tudo num só. Ou o arquivo estava em um servidor, por exemplo, e aí uma pessoa acessava, alterava, outra pessoa entrava, alterava, e mesmo assim ficava descentralizada, né? Hoje, dentro do Microsoft Teams, através dos canais das equipes, a gente consegue compartilhar com as pessoas da nossa equipe um arquivo, e todas as pessoas da minha equipe conseguem trabalhar nesse mesmo documento ao mesmo tempo. Então, o trabalho síncrono, ele fica bem mais fácil, rápido e organizado dessa forma, e evita justamente essa dificuldade de ter que ficar mandando e-mail, de ter que ficar pegando esse arquivo e encaminhando para a pessoa. Então, como que eu faço para postar essa mensagem junto com o arquivo, né, e as pessoas trabalharem em cima desse arquivo? Vou utilizar o exemplo aqui dentro de Novas Ideias também. Uma nova postagem. Vou colocar, por exemplo, aqui na minha mensagem, contrato financeiro, para a gente conseguir exemplificar bem. E aí eu vou pegar um arquivo da minha máquina. Como que eu faço para anexar um arquivo dentro do Teams aqui na minha conversa? Eu tenho 2 caminhos. Eu vou mostrar primeiro aqui pelas postagens, depois a gente vê o outro caminho. Nós vamos clicar aqui nesse Clips, carregar do meu computador. Você poderia pegar também do OneDrive ou até mesmo em outros canais e equipes. No caso, eu vou pegar no meu computador o arquivo que eu deixei salvo na área de trabalho. Então, é esse teste aqui. Vou clicar em abrir. Vou aguardar aqui ele anexar o arquivo e mandei aqui meu arquivo.
no caso, para dar ainda mais visibilidade, o que eu poderia fazer também? Envolver todas as pessoas que eu quero que trabalhe dentro desse arquivo. Então, eu editei aqui minha postagem, vou mencionar aqui, por exemplo, Victor e Marcelo. Pessoas que eu quero que me ajude a trabalhar nesse arquivo. Editei aqui, cliquei em concluir. Ele já alterou aqui para mim e mencionou. Então, eles vão receber uma notificação e se todos estiverem disponíveis, a gente já consegue entrar nesse documento e fazer esse trabalho assíncrono. Então, como que eu faço para abrir esse documento e trabalhar em cima dele? Se eu clicar em cima dele, já vai abrir automaticamente, mas eu posso vir aqui nos 3 pontinhos, editar no Teams. O arquivo ele vai ser aberto dentro do Microsoft Teams e nós já conseguimos fazer todo esse trabalho colaborativo por aqui, sem ter a necessidade de ter que ficar mandando para o Victor, para o Marcelo, ele me mandando de volta e ficar esse troca de informações. Então, aqui em cima, note que eu tenho justamente o cabeçalho igualzinho do Word, então eu consigo trabalhar perfeitamente nesse arquivo, consigo digitar nele, teste, Max, teste, Marcelo. Eu queria pedir, se possível, para o Marcelo e para o Victor entrar nesse documento para a gente justamente demonstrar essa edição simultânea, para a gente ver que é possível realizar esse trabalho. Enquanto eles vão entrando, eu queria comentar aqui 2 coisas. O arquivo, todas as alterações que são feitas nele, né, é gerado um versionamento. Então, toda vez que eu entrar no documento, que eu fizer uma alteração, essa alteração ela vai ser salva automaticamente, então eu não preciso ficar vindo aqui em arquivo, salvar ou salvar como. Ele automaticamente sincroniza com a nuvem, né? E esse arquivo ele vai gerando versionamentos. Então, se algum dia você precisar restaurar alguma informação ou algo do tipo, a gente consegue através do versionamento. Aqui, ó, o Victor já entrou no documento, o Marcelo também. Lá em cima, eu consigo ver aqui todas as pessoas que estão no documento junto comigo, no caso, só está o Marcelo e o Victor, e a gente consegue fazer essa colaboração simultânea, todos ao mesmo tempo. Um outro recurso muito interessante que a gente tem aqui é a possibilidade de conversar com outra pessoa ao mesmo tempo que a gente está no documento. Então, como que a gente faz isso? Através desse recurso aqui de conversa. Esse recurso ele só funciona aqui dentro do Microsoft Teams, tá bom? Então, como que a gente faz para conversar com outra pessoa? Eu vou clicar aqui em conversa. O Diego, por exemplo, eu não sei se ele vai poder entrar, mas eu vou fazer o teste com ele. Vamos supor que o Diego não está no documento, igual ele não está aqui, e aí eu vou mencionar ele aqui, pedindo para ele me ajudar com informação nesse documento. Então, eu vou mencionar ele, @Diego. Me ajudar com informação nesse documento. E enviar. Esse histórico de conversa, ele fica lá naquela postagem que a gente fez com o documento. Então, você consegue ter todo o histórico de conversa enquanto você estava aqui dentro do documento. E aí, como eu mencionei o Diego aqui, ele vai receber uma notificação, se ele estiver disponível, ele vai entrar no documento, e aí a gente já consegue fazer todo esse trabalho simultaneamente. Todos juntos, sem ter a necessidade de ficar várias cópias do mesmo arquivo. Legal? Então, trabalhei no arquivo, finalizamos o trabalho, é só clicar aqui em fechar, e o arquivo ele já vai ser salvo com todas as alterações. Legal? Um outro recurso que a gente tem é a possibilidade de compartilhar essa mensagem, né? Arquivo, aqui pela guia de arquivos. Então, a gente consegue, através do arquivos aqui, para ficar mais fácil a organização dos arquivos, compartilhar com os demais membros da nossa equipe. A diferença é que, compartilhando pelo arquivos, os arquivos, eles não vão ficar aqui na postagem. Eles vão ficar disponíveis apenas aqui em cima e o pessoal precisa procurar manualmente. Então, como que a gente faz para compartilhar por aqui? Vou clicar aqui na guia de arquivos. E aqui eu tenho o botão carregar e eu consigo carregar arquivos da minha máquina ou pastas. Aqui no caso, eu consigo ver também todos os arquivos que já foram enviados pela guia de postagens. No caso, eu só tenho esse teste Aulão Max. Então, é o único arquivo que eu tenho disponível aqui nessa guia de arquivos. Legal? É possível também criar pastas, novos documentos por aqui, tudo isso dentro dessa guia de arquivos. Um outro recurso muito bacana que a gente tem é a possibilidade de fixar o arquivo para ficar ainda mais fácil o acesso. Então, vamos supor que aqui nessa guia de arquivos tem 50, 60 arquivos. E esse teste aqui é um checklist semanal que eu preciso acessar todo dia.
e aí eu tenho que ficar procurando esse arquivo no meio desses 50 e fica muito difícil o acesso. Quais que são as formas que eu consigo, né, de conseguir tornar o acesso a essa informação, esse documento mais fácil? Eu posso fixar aqui em cima. Como que eu faço isso? No documento em questão, 3 pontinhos, fixar na parte superior, perdão. Se a gente faz isso, aqui em cima ele já vai fixar para você o arquivo e o acesso ele fica bem mais fácil. Então, algo que eu teria que procurar bem dificilmente aqui no meio dos arquivos, eu já consigo acessar aqui com um clique. Uma outra possibilidade é tornar esse arquivo em guia para ficar ainda mais fácil o acesso, pois já fica lá em cima no canal, bem mais fácil. Como que eu faço isso? Aqui no meu canal, vou até voltar para a raiz dele, para a gente ver o caminho do zero. Inovação, novas ideias. Aqui no canal Novas Ideias, nós vamos clicar nesse maisinho, de adicionar uma nova guia. E aí, esse arquivo que nós vamos adicionar na guia é um arquivo Word, então eu vou selecionar o Word. Mas acho que vale a gente comentar aqui que dá para adicionar vários recursos como guia, né? Por exemplo, um arquivo Excel, um Forms, um Lists, que é aquele exemplo que o Marcelo comentou, que tinha os lists dentro de um canal de uma equipe, né? É possível adicionar um site também, caso o site ele seja seguro, e várias outras ferramentas aqui. No nosso caso, eu vou adicionar um arquivo. Então, o Word, porque meu arquivo é o Word, e aí ele vai listar para mim dentro desse canal quais são os arquivos que eu tenho. No caso, teste Aulon Max. Vou selecionar ele, salvar, vai postar uma nova mensagem lá na raiz do posts, né, falando que eu adicionei uma nova guia na parte superior do canal, que é justamente essa guia aqui, o Word. E como que eu faço para ficar ainda mais fácil de acessar essa informação? Eu posso renomear essa guia. Vou colocar, por exemplo, o nome de checklist, aquele exemplo que a gente estava trazendo aqui. Salvei, minha guia já renomeou aqui, e esse arquivo é exatamente aquele que a gente trabalhou, que eu fiz as alterações com o Marcelo, e a gente consegue fazer esse acesso bem mais fácil através aqui das guias, com no máximo 2 cliques. Eu vou entrar na minha equipe, no meu canal, e selecionar a guia, e já vou ter acesso ao documento. Legal? Ô, Max, Oi. interromper aqui. Quando você estava mostrando a aba de arquivos ali, né? Eu queria fazer uma conexão aí com uma situação que a gente vivia muito até pouco tempo atrás, que quando a gente, até mesmo a gente como empresa de TI, né? A gente chegava num cliente e era super importante o quê? A raiz dos arquivos no servidor. Como é que essas pastinhas estavam dispostas no servidor? A própria Marina da LFPKC trabalha junto com o Davi. Eu lembro que o Davi leva muito a sério essa história quase que os processos de dentro da empresa. Acho que tem um cachorro aí, Marcos. Aí, valeu. Colocava os processos delimitados pela arvorezinha, né? Ah, pasta X, Y, Z, aí vai aqui, aí tem um departamento aqui e tal, tal. E a gente ficava, imagina, a gente montava a estrutura de uma empresa dentro de uma raiz de pastas. Olha a mudança da água para o vinho, né? O que a gente conquistou com o Teams. Aqui, quando o Max mostrou lá os arquivos, né? Que você consegue colocar o arquivo em evidência, que você consegue fazer as marcações, você consegue criar abas. Você dá uma autonomia enorme para o usuário, para ele fazer trabalhar os projetos, trabalhar os processos da equipe dele da forma que ele quiser, né? Isso muda de um dia para o outro, né? Eu incluo nisso como empresa, a Solo também é um exemplo. Poxa, por que tem que ser sempre aquela estruturazinha? Ela serve para todos os departamentos, né? Poxa, não é só arquivo que existe comunicação, né? Existe mensagens, existem imagens, existem videoconferências, existem reuniões que você agenda, né? Então, o Teams, ele transforma a vida do usuário de uma forma que, através da autonomia que ele tem para mexer, ele consegue, desenhar o ambiente de trabalho dele na hora que ele quiser. Se na semana que vem mudou, ele pode mudar, não tem problema nenhum, né? Essa é a potência do Teams que eu gostaria de que as pessoas enxergassem. Beleza? Obrigado, Max. Imagina, eu que agradeço, Marcelo. Era a Mora que estava latindo aqui. Então vamos lá.
É justamente isso que o Marcelo comentou. Hoje a gente já tem essa liberdade, né? Não tem mais aquela visão, aquele cenário de arvorezinha, várias pastas, várias coisas. A gente tem N formas aqui de conseguir circular essa informação, seja por postagem, seja por arquivos, N formas. Então, essa é só uma maneira, né, de como que a gente consegue fazer essa organização, mas a ideia é justamente explorar todos esses recursos, né, utilizar as equipes, utilizar os canais, trabalhar com os arquivos, testar com os demais membros da equipe, da empresa, e ver que realmente ajuda e ajuda muito. Então, acho que essa é a maior dica que fica, né, testar. Vamos colocar em prática no dia a dia. Então, já voltando um pouquinho aqui para o conteúdo, vamos falar um pouquinho agora das reuniões. Inclusive, esse assunto, eu vou até aproveitar a postagem que a gente já fez no canal Novas Ideias. Então, eu vou voltar aqui para a minha guia de postagens. É possível, através aqui das equipes mesmo, agendar reuniões ou até mesmo fazer reuniões de última hora com as pessoas da nossa equipe. Como que a gente consegue fazer isso? Aqui nas equipes, vamos supor, por exemplo, que esse Alonga E é um evento, né? É uma reunião que a gente vai precisar fazer, uma ginástica laboral, e a gente precisa reunir as pessoas da nossa empresa. Como que eu faço para iniciar uma nova reunião baseado nessa postagem? Vou clicar aqui em responder, e aí aqui embaixo eu tenho alguns recursos, algumas opções. Um desses recursos, né, é esse reunir agora. Então eu vou clicar em reunir agora. Se eu fizer isso, ele vai disparar aqui para mim um pop-up perguntando qual que é o nome dessa reunião, né? Eu vou colocar aqui, por exemplo, Alongae, que é o título da nossa reunião aqui. Aqui são as configurações de videoconferência mesmo, né? Câmera, se você quer colocar um fundo, qual que é seu microfone, áudio de sala, o padrão mesmo da reunião. E aí você pode clicar aqui e ingressar agora. Eu não vou clicar porque a gente já está numa reunião aqui no Teams, então pode ser que essa que eu estou participando agora, ela pare. Então eu vou clicar aqui em cancelar, mas clicando em ingressar agora, vai ficar uma reunião aqui embaixo, um ícone, inclusive com um botão de ingressar, porém, todos que estão dentro desse canal Novas Ideias, né, eles vão receber uma janelinha no cantinho do Teams. Vai subir uma janelinha perguntando se eles desejam ingressar na reunião. E aí, se eles quiserem, é só clicar em ingressar, eles vão participar da reunião, e com no máximo 2 cliques aqui, a gente conseguiu também fazer essa reunião de última hora. Outra possibilidade é agendar essa reunião. Então, vamos supor, por exemplo, que esse Alonga E aqui é uma reunião que eu quero agendar para amanhã, às 9 horas da manhã, que é onde eu quero que todo mundo entre e a gente faça esse evento aqui. Eu posso clicar nesse botão agendar uma reunião. Se eu clicar aqui, ele vai perguntar para mim qual que é o título da reunião, né? Vou colocar o mesmo nome. Aqui, no caso, eu não vou adicionar os participantes, porque aqui embaixo, ó, como eu já tenho inovação, novas ideias, todos que estão dentro desse canal automaticamente já vão receber um convite dessa reunião aqui. Então, eu não preciso especificar os participantes obrigatórios, porque no caso eu já fiz direto de dentro da nossa equipe. Mas se eu fosse no calendário, eu teria que ou criar um compromisso adicionando os participantes obrigatórios ou colocando aqui na mão em qual equipe que vai acontecer essa reunião, que no caso eu poderia até apontar para dentro de inovação, novas ideias, clicando aqui, tá bom? Ele lista aqui para você, ó, todas as suas equipes, né, e todos os canais, e aí você consegue selecionar. Aí temos as demais informações da reunião, né, o dia, o horário, então vamos supor que essa daqui, por exemplo, é para amanhã, dia 8, às 9 da manhã, 9 horas, das 9 às 9h30. Um negócio bem rápido mesmo. Poderia colocar a descrição, né? No caso, eu vou deixar sem nenhuma descrição mesmo. E enviar. Feito isso, no meu calendário, automaticamente... Opa, acho que deu algum problema. Provavelmente deve ser porque a nossa equipe acabou de ser criada também. Vou tentar de novo. Se não for, eu vou mostrar em outro lugar. Não tem problema. Ó, aqui, por exemplo, no canal Team Solo, em geral, a gente teve um Alongae ontem. Então, o Diego agendou uma reunião, que foi essa daqui. Se eu clicar, eu consigo até ir para o evento, né? A reunião aqui dentro do meu calendário, onde eu tenho o botão de ingressar. No caso, já passou, eu não vou clicar. E aqui na postagem, no caso, lá naquele Alongae que a gente criou, vai ficar essa tarjinha aqui, falando que foi agendado a reunião e a data da reunião. E aí,
as pessoas conseguem ingressar tanto pelo calendário ou no dia vai ficar um botãozinho aqui no canto ingressar. É só elas clicarem no botão ingressar ou entrar por aquele pop-up também que vai subir na janelinha no canto, tá bom? Um outro recurso bem legal que a gente tem nas reuniões, seja em equipes privadas, é a possibilidade de gravar a reunião, como a gente está fazendo aqui agora. O intuito é justamente esse. Se uma pessoa não pôde participar, você grava, deixa lá no canal, deixa na equipe, vai ficar o histórico lá da gravação, igual vai ficar aqui, assim que a gente terminar. E aí, quem não conseguiu participar, acessa esse chat ou essa equipe e consegue assistir a gravação. Então, para gravar é bem fácil. Inclusive, eu vou arrastar aqui de novo a janela para a gente ver como que é. Durante a reunião, a gente tem essa barra aqui em cima, com a duração e as demais opções. Se a gente clicar aqui em mais ações, a gente tem o botão de gravar. No caso aqui, eu já estou gravando, então eu só tenho a opção de parar a reunião. Que no caso, parar a gravação, perdão. Então, é possível também gravar. E no histórico do chat, né? No nosso caso, vai aparecer também, fica a gravação e quem quiser só acessar para assistir depois. Legal? Um outro recurso muito interessante que eu vi que muitas pessoas já usaram aqui durante a reunião é a possibilidade de você reagir enquanto outra pessoa está falando, né? Que é até mais fácil do que você pegar e tirar do mudo para falar com a pessoa. Alguém pergunta, você entendeu? Você consegue mandar um joinha. Ou alguma pessoa falar algo que você gostou, é possível mandar um coração também. Então, como que a gente faz isso? Durante a reunião, a gente tem esse botão de reações aqui em cima. Então, ó, tem o joinha. Se eu clicar em joinha, vai subir um balãozinho. Se eu clicar no coração, vai subir um coração. Se eu clicar aqui em gargalhada, vai ficar gargalhada. E nós temos um muito interessante, que é levantar a mão. Esse recurso aqui, de levantar a mão, ele pode ser usado quando você está, por exemplo, participando de um evento, de uma reunião, alguém está falando e você quer falar. Ao invés de você desmutar e cortar a pessoa, você pode levantar a mão, ela vai ver que você está com a mão levantada e ela vai parar de falar e vai falar para você falar. No caso, eu não tinha visto o Marcelo aquela hora porque a janela estava do outro lado. Mas no caso, levantou a mão, é só clicar aqui de novo para desmarcar essa opção, né? No caso, o Marcelo levantou, ó. Marcelo Bach levantou a mão. No caso, eu levantei também. Eu só levantei e desmarcar estou falando porque não tem coisa mais estranha do que você falar, né? Quando você está apresentando para alguém, aí todo mundo está embaixo. E assim, eu estou vendo aqui que tem poucas imagens e tal, a gente não consegue ver vocês, então é ruim você ficar falando, às vezes você não sabe se o cara não entendeu, né? Então as reações são muito importantes nesse sentido. Ajuda muito mesmo. Aqui, como eu estou apresentando, eu estou bem focado aqui no outro monitor, não estou vendo o outro, mas às vezes eu estou batendo o olho e estou vendo que está subindo os corações, um joinha, umas mãozinhas levantadas, então fica bem mais fácil e organizado da gente conseguir fazer essas interações. Legal? Então aqui a gente já pode encerrar o tópico de reuniões para não estender muito. Agora vamos falar um pouquinho dos outros recursos que a gente tem disponível no Teams. Como a gente já viu chats, equipes, canais, praticamente a gente viu o básico da estrutura do Teams, de como a gente consegue utilizar a ferramenta para o trabalho no dia a dia. Então vamos ver alguns recursos que a gente consegue utilizar para tornar ainda mais fácil esse trabalho. O primeiro deles é justamente os chats em janelas. Eu, inclusive, vi que o Marcelo, acho que fez uma votação, né? Eu bati o olho, eu vi meio que por cima, Foi. referente aos chats em janelas. É um Eu recurso... falei do POP. Do POP também, né? É um recurso que ajuda muito para você não ter que ficar toda hora aqui trocando de janelas. Por exemplo, vamos supor que eu esteja aqui nesse canal geral do Team Solo, e eu queira conversar com o Marcelo também, só que eu não quero toda hora ficar indo em chat procurando o Marcelo. Eu consigo iniciar um novo chat com ele, em uma janela separada. Como que eu faço isso? Vou vir aqui no chat, na guia chats, e aí eu vou procurar pelo Marcelo. Acho que o Marcelo tá lá embaixo, então eu vou procurar aqui em cima. Marcelo, teste. Opa, teste. Ele já veio aqui para cima do meu chat. Aqui eu tenho esse botão desencaixar o chat. Se eu clicar nele, automaticamente ele abre essa janelinha aqui para mim. E aí a gente já consegue fazer essa conversa aqui, ao mesmo tempo que eu estou, por exemplo, numa equipe, trabalhando na equipe. Eu fico com o chat aqui no canto, e aí eu consigo ir conversando com ele, sem ter que toda hora ficar indo lá no chat e procurando pelo Marcelo. Esse recurso de desencaixar em janelas, né, que é o pop-up que a gente fala, ele pode ser utilizado em chats, por enquanto, né, chats privados, chats compartilhados, e também em alguns aplicativos. Inclusive, eu vou mostrar aqui rapidinho com
o Planner. Eu vou fechar aqui o chat com o Marcelo. Aqui no canto esquerdo do meu Microsoft Teams, eu tenho esse aplicativo do Tasks by Planner fixado. Eu utilizo muito esse recurso aqui no dia a dia de trabalho na Solo, que é por ele que a gente faz todo o gerenciamento de tarefas, de projetos. Inclusive, caso vocês não conheçam o Tasks by Planner e queiram aprender um pouco mais dessa ferramenta no canal da Solo do YouTube, a gente tem já alguns vídeos do Task by Planner, acho que inclusive a última live que a gente fez, né, do Task by Planner, mas se vocês tiverem interesse, precisarem de ajuda também, a nossa equipe técnica está disponível, é só acionar que a gente ajuda, que é um aluno totalmente separado, que é muita coisa também, tá bom? Então, vamos supor, por exemplo, que eu queira trabalhar no chat, por exemplo, ou nas equipes, mas eu também quero ter acesso à ferramenta, e não ficar trocando toda hora para ferramenta. Eu posso clicar aqui com o botão direito em cima do Tasks by Planner, abrir em pop-up. Quando eu faço isso, ele vai destacar aqui para mim essa janela com o meu Tasks by Planner. E aí eu já consigo gerenciar as minhas tarefas aqui de uma forma mais organizada, sem ter que ficar toda hora indo lá no chat e clicando aqui no Tasks by Planner para usar a ferramenta. Legal? Uma outra possibilidade que a gente tem também são as pesquisas que a gente consegue fazer dentro do Microsoft Teams. Vou até fechar a janela aqui para não confundir. Essas pesquisas, elas podem ser feitas em chats, em canais nas equipes. E de uma forma geral, também tem uma pesquisa que ele busca todo o conteúdo dentro do Microsoft Teams. Então, como que a gente faz essa pesquisa? Através do Ctrl F. Inclusive, eu vou demonstrar duas pesquisas. Uma em um chat e outra dentro aqui desse canal Novas Ideias que a gente criou. Então, vamos supor que eu esteja aqui no canal Novas Ideias dentro de inovação, e aí tem essa postagem a longa E que está lá em cima e eu não estou achando de jeito nenhum. Eu posso clicar aqui em Ctrl F, ó, lá em cima ele vai colocar o comando localizar, canal Novas Ideias, e ele vai pedir para você colocar a palavra-chave. Eu vou colocar a longa E e vou dar um Enter. No caso, ele já trouxe aqui para mim aquela postagem que eu tinha feito com essa mensagem aqui. Dessa forma, você consegue encontrar as informações de uma forma bem mais rápida e prática. Dentro do chat, é o mesmo caminho. Eu posso clicar aqui em Ctrl F, eu não vou lembrar de nada. Vou colocar, por exemplo, você conseguiu, que eu já vi uma mensagem ali. Cliquei em Enter. Já trouxe aqui a mensagem para mim. Então, fica bem mais fácil da gente conseguir ter acesso às informações utilizando esse recurso de pesquisas através do Ctrl F. Tá bom? Um outro recurso muito bacana é o histórico de navegação. Eu, particularmente, uso muito, porque antes era um trabalho muito manual que eu tinha aqui no Teams. Por exemplo, eu estava no chat com o Marcelo, eu entrei na equipe. Aí eu preciso ir para o chat de novo com o Marcelo. Falar, tenho que ir em equipes e procurar o Marcelo de novo. Eu posso utilizar o histórico de navegação ao meu favor. O que é isso, né? O que é esse histórico de navegação? Ó, vou clicar, inclusive, aqui no Marcelo, no Gustavo e no Jorge, e vou lá para equipes. Aqui em equipes eu estou dentro do Novas Ideias de novo. Vamos supor que eu quero ver o chat com o Marcelo, só que eu não quero ir lá no chat de novo, vai dar maior trabalho. Se eu parar o mouse aqui em cima dessa setinha de voltar, eu tenho todo o histórico dos recursos que eu acessei recentemente aqui no Teams. As janelas, né, os chats, os aplicativos, inclusive aqui tem o Tasks by Planner, incluindo as pesquisas que eu fiz. Ó. Fica tudo no histórico. Então, se eu quiser ir de novo lá para o chat com o Marcelo, é só eu clicar aqui em Marcelo Bach e ele vai me levar lá para o chat. É um recurso muito interessante que ajuda muito, mas muito mesmo no dia a dia, na utilização do Teams. Um outro Max, recurso... esses recursos que você está falando, eu te interrompi pelo seguinte. No Minuteams, no Instagram e também no canal nosso do YouTube, eu estou dando muita ênfase para esse tipo de hackzinho, esse tipo de dica, que são dicas que você vai realmente usar no teu dia e vai abrir tua cabeça para você mexer com navegabilidade, que é o que algumas pessoas sentem um pouco de diferença do que você navegar num Outlook que você está trabalhando há 10, 20 anos, né? Ou você usa WhatsApp e tal. Então, eu estou focando nesses recursos. Pena que ficou para o final agora, que a gente já fez bastante coisa, mas é muito importante essas dicasinhas que você está dando agora, porque muita gente fala, poxa, mas tem isso. Você viu, a Marina já reagiu aqui, é super prático. E é o foco que a gente tem nas postagens do Minutins. Obrigado. Imagina, e ajuda muito, muito mesmo. Inclusive aqui,
são alguns, né? Mas lá no Minutins, inclusive acho que no canal da Sola também tem vários outros, né? Então fica esse gostinho de quero mais caso o pessoal queira dar uma olhadinha lá no Minutins do Instagram. Vamos lá. Um outro recurso muito interessante é justamente a mensagem de status. Inclusive, a gente pode até fazer um gancho com a questão de transparência, né, nesse cenário distante que todos nós estamos vivendo. Ainda mais nesse cenário remoto, é muito difícil a gente conseguir deixar visível para os outros membros da nossa equipe aquilo que a gente está fazendo, uma vez que a gente não está mais próximo, né, na empresa. Então, qual que é um recurso que a gente pode utilizar ao nosso favor relacionado a esse assunto? É justamente a gente definir uma mensagem de status, e aí, se a pessoa quiser ver o que você está fazendo, vai ter bem fácil essa informação para ela. A gente tem usado muito aqui na Sola e tem ajudado muito, mas muito mesmo na nossa organização, tanto pessoal como empresa, né, na nossa equipe. Então, como que a gente faz para definir uma mensagem de status? Eu vou abrir aqui o Microsoft Teams. Lá em cima, na nossa foto, nós vamos clicar sobre ela, e aqui eu tenho esse botão definir mensagem de status. Eu vou clicar nela. Aqui, eu não tinha colocado porque eu deixei para fazer esse exemplo aqui no aulão. Então, eu vou colocar o meu status como apresentando aulão Teams. Para não ficar muito grande. E aqui embaixo, é sempre importante você marcar essa opção, mostrar quando as pessoas me enviarem uma mensagem, porque esse status, se a gente não marcar isso, as pessoas só vão ver o seu status se parar o mouse em cima da sua foto. Se a gente marcar essa opção, quando a pessoa for mandar uma mensagem para você, automaticamente vai aparecer uma barrinha falando, essa pessoa está com a mensagem de status e vai mostrar o status. Então fica bem mais fácil da gente dar visibilidade. E um outro recurso aqui, já dentro das mensagens de status, é a possibilidade da gente definir um período que essa mensagem vai ficar aqui. Então, por padrão, ele vai ficar aqui nesse hoje, mas a gente consegue personalizar. Ó, vai durar por 1 hora, 4 horas, esta semana, ou personalizado. A gente consegue definir aqui o dia e o horário que vai terminar. Por exemplo, eu acredito que vai terminar às 3h30 aqui o meu aulão. Então, coloquei o horário concluído. Assim que eu fizer isso, ele já vai disparar esse pop-up aqui para mim. A sua mensagem será mostrada em chats e canais e algumas outras informações. E se eu clicar aqui em cima, eu tenho a minha mensagem de status. Legal? Se eu quiser excluir, é só clicar aqui em excluir. E se eu quiser editar também, eu consigo editar a minha mensagem de status. Esse recurso de limpar mensagem do status é muito interessante também quando você vai realmente ficar ausente. Um exemplo, né? Mensagem de ausência de férias. Além da mensagem que muitas pessoas configuram no e-mail, né? O que você pode fazer? Preparar um textinho ou uma mensagem de ausência, colocar aqui no status do Teams e definir a data que você vai voltar. E aí, durante esse período que você configurar, vai ficar definida aqui a mensagem de status e quando alguém for te mandar a mensagem, vai ver que você está de férias. Ajuda muito também. Vai ficar com aquela mensagem de ausência temporária. Legal? Vou correr aqui um pouquinho para a gente cumprir. Um outro recurso muito usual, muito interessante também, é a possibilidade da gente acessar os arquivos, nossos arquivos, né, do OneDrive, dentro do Microsoft Teams. Isso ajuda muito quando você precisa ter acesso a essas informações, porque às vezes a gente ou vai configurar o aplicativo na máquina para acessar os arquivos, ou vai acessar pelo Office 365, pelo Microsoft 365, né, portal.office.com. Então, como que eu faço para acessar esses arquivos dentro do Microsoft Teams, né? Vou abrir aqui meu Teams. Aqui na barra lateral esquerda, eu tenho esse ícone Arquivos. Então, vou clicar sobre ele. E aqui, eu tenho algumas opções. Esses arquivos recentes são alguns arquivos aqui que ele traz para você, abertos recentemente no Microsoft Teams. Aqui, são todos os arquivos do Microsoft Teams, que ele filtra para você, você consegue configurar. E o que nos interessa aqui, né? Armazenamentos em nuvem, o OneDrive. Por padrão, já vai aparecer aqui para você. Então, se você clicar aqui em OneDrive, você tem todas as pastas e arquivos que você já salvou no seu OneDrive. Então, você consegue acessar essas informações aqui de uma forma bem mais fácil e rápida. Eu, particularmente, uso muito e ajuda demais. Que a gente consegue fazer tudo, carregar novos arquivos aqui para dentro, abrir documentos aqui no OneDrive e trabalhar dentro do Teams, baixar documentos para a nossa máquina. É possível fazer tudo aqui dentro dessa guia do OneDrive mesmo. E trabalhar em cima da sua nuvem pessoal. Legal? Última
último recurso, né? Notificações. É um recurso que ajuda muito a gente justamente quando existe uma certa necessidade de separar um período de foco para a gente conseguir trabalhar, ou até mesmo para configurar as notificações gerais do Teams, né? Que cada pessoa tem um gosto, né? Tem uma forma de usar o aplicativo e gosta de ser notificada de um jeito diferente. Então, a gente consegue fazer as configurações dessas notificações de 3 jeitos, né? De 3 formas. A gente consegue configurar direto no canal de uma equipe, nas configurações do Teams, e a gente consegue silenciar chats, porque às vezes a gente está trabalhando e direto fica subindo aqueles pop-ups das pessoas mandando mensagem, né? Então a gente consegue silenciar para tornar o nosso foco ainda mais interessante. Então, como que eu faço primeiro para configurar as notificações direto nos canais das equipes? Primeiro eu vou voltar lá para equipes e vou usar esse canal aqui que a gente tinha criado, que é o Novas Ideias. No canal, a gente vai clicar nos 3 pontinhos, notificações do canal e personalizado. Quando a gente entrar nessa janelinha do personalizado, a gente consegue configurar da melhor forma possível. Todas as novas postagens, por padrão, ele vai estar desativado, mas você consegue configurar faixa e feed. O que é faixa e feed, né? Faixa é aquele balãozinho que fica subindo no canto, e feed é essa opção aqui de atividades, né? Esse recurso de atividades onde você tem todas as notificações. Eu, por exemplo, gosto que mostre no feed. Não gosto muito das faixas que ficam subindo. Posso colocar aqui incluir todas as respostas também, não só as novas postagens, e aqui menções de canal, ou seja, se alguém mencionar o canal, você consegue configurar também. Legal? Clique em salvar, salvou aqui. Nas configurações do Teams, o caminho é clicar aqui na sua foto, né? Gerenciar conta, e aqui em cima nós vamos clicar em notificações. Essas notificações já é de um modo geral do Microsoft Teams. A gente configura todas as notificações por e-mail, chats, reuniões, tudo por aqui, equipes. Então, ó, e-mails e atividades ausentes. Se alguém te mandar uma mensagem, por exemplo, ou postar uma mensagem na equipe, né? Se você não estiver ativo no Teams, mandar um e-mail com um lembrete, né? Falando, ó, você recebeu uma nova mensagem o mais rápido possível, uma vez a cada 10 minutos, uma vez a cada hora, uma vez a cada 8 horas, você consegue configurar isso ou deixar desativado. Tá bom? Aparência e som você consegue configurar também, e equipes e canais você consegue personalizar igual a gente fez agora, e também tem configurações de notificações de chats, reuniões, pessoas. Vou clicar aqui no chat, por exemplo, para a gente ver. Ó, chat, se alguém te mencionar, só mostrar no feed, respostas, deixei desativado, curtidas e reações, faixa e feed, então vai subir o pop-up e eu recebo também o feed. Então tem essas 2 formas da gente configurar essas notificações. Legal? E por último, a possibilidade de silenciar chats. Então, vamos supor, por exemplo, que você tenha um chat compartilhado, igual aquele que a gente tinha visto, ou até mesmo privado, e você está recebendo várias mensagens, e aí está subindo toda hora a notificação. Eu vou demonstrar, por exemplo, com esse aqui do Vitor. Vitor me mandou uma mensagem, só que eu não posso ver agora. Eu tô trabalhando aqui num projeto e é urgente, eu preciso trabalhar nele e ter foco no projeto. Então, aqui no chat do Vitor, eu posso clicar em 3 pontinhos, desativar notificações. Quando eu faço isso, ó, já sumiu a notificação de lá e ele fica com um sininho aqui com a barra, que significa que ele está silenciado. E aí depois, para tirar o silenciado dele, é só clicar de novo e desativar mudo. Legal? Então, para não prosseguir, estender ainda mais, né, o conteúdo, acho que acabou passando um pouquinho do que a gente tinha previsto aqui. Esse é o conteúdo, espero que todos tenham gostado. Agora a gente abre o período para as perguntas e respostas, né? Mas só incrementando aquilo que o Marcelo tinha comentado, eu deixei inclusive aqui na tela o nosso Instagram do Mino Teams e também nosso canal da Solo Tecnologia no YouTube. Toda semana a gente está postando conteúdo novo, então sempre quando eu tiver dicas ou algo do tipo, a gente sempre vai estar colocando nessas redes sociais, tá bom? É isso, eu passo a palavra para o Marcelo. Obrigado. Valeu, Max. Vou direto a uma pergunta. Apareceu uma pergunta aqui no chat. Se alguém tiver mais alguma outra, pode colocar aí. E fazendo uma defesa aí ao Max, né? Quando ele falou do Teams do básico ao avançado, eu falei, puxa, Max, vai ser grande esse aulão, né? Falei, acho que a gente vai resolver isso fazendo uma enquete, perguntando se as pessoas querem ver tudo. Como a maioria respondeu, quero ver tudo, por isso que demorou além do que a gente imaginava. Mas, enfim, tinha muita gente nova aí, Max. Então, muita gente que não conhece o Teams. Então, acho que foi um bom proveito para esse pessoal que está começando.
Bacana. A Marina, no começo, ela perguntou para você falar sobre como achar um contato externo para conversar no chat. Tá. Inclusive era algo que eu ia colocar no conteúdo, só que poderia ficar mais extenso. Então, é possível, se, por exemplo, você tiver um contato externo que tenha o Microsoft Teams e utiliza a ferramenta, e a organização tiver configurada para permitir esse tipo de comunicação, a gente consegue adicionar o e-mail como um contato, e aí, através desse contato, a gente consegue conversar com ela. Eu utilizo bastante com alguns clientes. Então, como que a gente faz? A gente vai em chats, e aqui em cima, onde tem essa opção de chats, a gente vai clicar na setinha para baixo, marcar aqui contatos, e aqui, por exemplo, são os contatos que eu tenho. Para adicionar um novo contato, a gente vai clicar aqui onde está esse favoritos, nos 3 pontinhos, adicionar contato a este grupo. E aí a gente vai colocar aqui o e-mail da pessoa, né? E aí ele já vai mostrar aqui a pessoa e a gente consegue iniciar um novo chat. Inclusive, Marcelo, você sabe qual que é o e-mail dela para mim testar aqui? Acho que é MJ Rodrigues. Deixa eu É isso, consultar aqui Marina? rapidinho. Confirma. Acho que é MJ Rodrigues. Deixa eu consultar. @lfpkc.com.br. É Já isso tô mesmo, ó. quase. MJ Rodrigues. Tá no Vou até chat aí. copiar. Ó, copiei, colei. Quando você colocar o e-mail da pessoa, perdão, se tiver configurado, vai aparecer essa opção aqui, ó, pesquisar externamente. Ele vai colocar o e-mail da pessoa. Você clica nessa opção e aí ele vai trazer para você a pessoa adicionar. E aí eu adicionei, ela vai ficar aqui no meu chat de favoritos, né? Marina Rodrigues, e aí eu consigo iniciar um novo chat com ela. Dá para colocar ela num chat em grupo também? Chat em grupo, eu nunca testei. Deixa eu fazer um teste aqui pra gente ver se dá. Chats. Vou criar, por exemplo, com Marcelo e Marina. Eu acho que não. Eu acho que não, porque ele pega só o interno. Mas a gente consegue, a partir do momento que a gente adicionar ela como um contato, né? A gente consegue colocar ela como convidado no canal, se o canal tiver configurado. Então é possível adicionar no canal. Acho que só aqui no chat compartilhado que não vai dar, porque ele pega os e-mails internos da empresa, né? Apenas os membros da organização. Inclusive, ela já respondeu aqui, já chegou para mim. Legal, legal. Boa, Beleza. Marina, respondido aí. A gente não tem mais nenhuma pergunta aqui no chat, então, como são. Beleza, obrigado, Marina, valeu pela presença de novo. E a gente não tem mais nenhuma pergunta, como já são 3h30, a gente está 1h30 aqui juntos. Como eu falei, o conteúdo é super extenso e a gente tem um programa desses eventos ao vivo, então, ora eles vão ser um pouquinho mais curtos, ora eles vão ser um pouquinho mais extensos. Mas a gente está também estendendo esse nosso programa de divulgação de conteúdo, não, mas de produção de conteúdo e de entrega de conhecimento pelas nossas redes sociais. E aí vocês podem consumir a hora que vocês quiserem, né? Se de manhã é mais fácil para vocês, se à tarde é mais fácil, enfim, vocês podem programar para acessar essas informações quando for melhor. E a gente está fazendo conteúdo super curto, gente, super curto mesmo, 1 minuto, porque eu sei que hoje é muita informação que vem para a gente, mas eu estou me esforçando, a gente está se esforçando aqui como equipe para fazer uma curadoria o mais precisa, né, o mais cirúrgica possível para a gente, imagina, a gente condensar em 1 minuto uma informação relevante para vocês. É um trabalho bastante difícil, então, se vocês... Difícil e também sai coisa muito boa. Então, eu convido mais uma vez vocês e recomendarem também as redes sociais para quem trabalha com vocês, porque só assim a gente vai começar, voltando ao começo, quando eu introduzia esse evento do Max, só assim a gente vai construir a cultura, né? Espalhando essa nova maneira de trabalhar, espalhando recursos, né? E mostrando que dá para se fazer mais e melhor sempre, né? Então, obrigado pela presença de vocês. Eu deixo o Max finalizar, que foi você o astro da live. Obrigado mais uma vez pela enorme quantidade de conhecimento que você passou para a gente hoje. Obrigado. Imagina, eu que agradeço, principalmente pela participação de todos, né? Por ter ficado até o final. Realmente é um conteúdo bem extenso, mas acho que a ideia era justamente essa, né? A gente tentar passar o máximo de recursos para mostrar que realmente é possível utilizar essa ferramenta ao nosso favor no dia a dia. Espero que todos tenham gostado.
Lembrando que o que a gente costuma fazer também após os eventos é sempre divulgar o evento nas nossas redes sociais, então provavelmente ou hoje ou amanhã a gente vai subir a gravação desse aulão para o YouTube e vai divulgar com todos que participaram e também com os clientes que não participaram, caso alguém que não participou do evento queira consultar o conteúdo. Então, fica o agradecimento a todos, espero que todos tenham gostado e fica a dica para já se inscrever no próximo evento, que daqui umas 2, 3 semanas, acho que no máximo a gente vai estar fazendo de novo o tema a definir. E aí fica essa surpresa também. Legal, Max. Obrigado, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.